Bem-vindo ao canal Viva Sem Limites. Neste vídeo vamos abordar a sexta crença-ilusão das 10 mais importantes que condicionam a nossa mundo e vivência. Foi dito no primeiro vídeo que as 5 primeiras crenças-ilusões estavam diretamente relacionadas com a nossa vivência material, física, aqui no planeta. Então a sexta crença-ilusão é a ilusão de que o juízo é real. A nossa decisão que temos de fazer alguma coisa para obter aquilo de que não há suficiente, incluído Deus, exigiu que os nossos antepassados remotos, ou chamados também ancestrais, respondessem a determinadas perguntas difíceis, tais como vai ser determinado se a pessoa cumpriu ou não a exigência? E o que acontece aos que não tiverem cumprido? A resposta desses nossos antepassados produziu a invenção do juízo. Alguém, raciocinaram eles, terá de ser o árbitro. Afinal, uma vez que foi Deus o Criador que estabeleceu a exigência, parecia lógico que fosse igualmente o Criador a decidir quem tinha ou não cumprido a exigência. Desde que a nossa espécie ganhou ou desenvolveu a consciência do divino, adotou a ideia de que tinha de fazer alguma coisa para agradar a Deus. E que não agradar traz graves consequências. Chegar a essa conclusão era compreensível, pois ao olharem à sua volta, os nossos ancestrais viam que a vida corria bem a algumas pessoas e a outras não. A mente primitiva perguntava: porquê? E naturalmente vinha uma resposta primitiva à mente primitiva. A fortuna sorria aos que tinham o favor dos deuses. Uau! Era, portanto, os deuses que tinham de ser satisfeitos, e então os deuses julgariam. Então toda a espécie de sacrifícios e rituais concebidos para aplacar as divindades difíceis se desenvolveram em redor dessas convicções. Nesses tempos, a sensação de insuficiência nos nossos ancestrais era tão forte que até imaginaram que os deuses estavam em competição uns com os outros, as guerras entre os deuses. Havia muitos deuses a quem agradar e muitas vezes não era fácil manter o contacto com o que tinham de ser feito para contentar todos esses deuses. Cada desastre, terreno, tempestade de granizo, furacão, seca, fome ou desastre pessoal era visto como uma prova de que os deuses não estavam satisfeitos, ou às vezes que tinham estado a guerrear entre si. De que outra maneira se explicava o que estava a acontecer à volta deles, ou neles? Essas crenças surgiram em tempos remotos e foram refinadas e clarificadas através de milénios. Atualmente, a maioria de nós já não acredita na existência de uma longa lista de deuses com mau feitio a quem é necessário apaziguar. Atualmente, a maior parte das pessoas creem na existência de um único Deus com mau feitio a quem urge apaziguar. E apesar de parecer que a raça humana há muito que abandonou as interpretações primitivas que criaram um Deus tipo castigador, essas ideias continuam a dominar as teologias do nosso planeta. Esse modelo de divindade, num Deus vingador, nunca deixou de ter apreço nas nossas sociedades. Utilizaram tanto os desastres pessoais como planetários como prova da sua validade. Mesmo em ocasiões muito recentes, como por exemplo quando surgiu a epidemia da SIDA, houve pessoas e muitos líderes religiosos que proclamaram os infortúnios da vida como sendo os castigos de Deus pelos desvios comportamentais individuais ou coletivos da raça humana. Na verdade, continuamos a concordar em larga escala que existe uma exigência estabelecida por Deus, que tem de ser cumprida para nos habilitarmos à recompensa aqui e no céu. Continuamos a estar de acordo que há um sistema de juízo, pelo qual é determinado quem cumpriu ou não a exigência. Por um lado, algumas teologias declararam peremptoriamente que ninguém consegue cumprir a exigência. Faça o que fizer, mesmo que levem uma vida perfeita, sem erro, equívoco ou engano de qualquer espécie. Diz o ensinamento que isso se deve ao facto de todos nascermos imperfeitos.
Algumas religiões chamam-lhe o pecado original, como uma mancha na alma ainda antes de nascermos. Essa mancha não pode ser retirada por um acto que a pessoa execute, nem sequer por um acto de verdadeiro arrependimento, mas apenas pela graça de Deus. E Deus, segundo esses ensinamentos, não concede essa graça a menos que a pessoa se lhe dirija de uma forma muito específica. Esse ensinamento alega que Deus tem um critério muito especial que não concede o gozo do céu a quem não faz o que Ele quiser. Na verdade, nada importa que façam, incluindo as melhores coisas e a melhoria da vida, planeada pelo geral. Se não se dirigir a Ele pelo caminho certo, dizendo as palavras certas, acreditando na religião certa, não poderão sentar-se à direita do Pai. Pois Deus Todo-Poderoso, ao ser exigido um comportamento tão reto, essa ideia deveria ser chamada de retidão. Devido à convicção que foi assim que Deus estabeleceu as coisas entre si e toda a raça humana, os membros da raça humana, ou seja, nós, estabelecemos as coisas precisamente da mesma maneira uns com os outros. Considerando que se Deus decidiu assim, e que isso era bom para Ele, então também deve ser bom para nós. E então passamos a usar exatamente o mesmo sistema de juízo uns com os outros. E ainda o fazemos de várias maneiras. Fazemos ao género, ou pela religião errada, aplicamos uns aos outros ou por causa da nacionalidade errada, à vizinhança, cor política, orientação sexual errada ou qualquer outro erro que seja por conveniência necessário criar. Ao fazê-lo, esses expertos fazem de Deus. Sim, dizem esses expertos, foi Deus que nos ensinou a proteger assim, porque foi Ele quem pôs a primeira mancha imperfeita na nossa alma, que nos pré-julgou, mesmo antes de poderem ter dado provas de uma maneira ou de outra. O pré-julgamento, ou seja, o preconceito, deve, portanto, estar certo, pois como pode, e o que é aceitável para Deus, não ser aceitável para o homem? Qual é a razão de Deus nos ter declarado a todos imperfeitos no momento do nascimento? Ele fê-lo segundo esses ensinamentos, porque os primeiros humanos foram maus. Vemos assim como se regressam às primeiras 3 crenças e ilusões para justificar a 4ª, a 5ª e a 6ª crença. E assim acontece em cada crença e ilusão, vai produzindo a seguinte e vai produzindo a seguinte e a nova. Diz a nossa história cultural que quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, perdendo a felicidade e o direito à vida eterna, juntamente com o nosso. Deve-se isso ao facto de que Deus os ter condenado não só a uma vida de limitações e labuta, como também à morte eventual. A 4ª crença e ilusão, que já fomos falado aqui, refere isso. Há outras histórias culturais e teologias que surgiram e que existem no nosso planeta que não perfilham o cenário de Adão e Eva, mas que mesmo assim criaram as suas próprias provas de exigência. Nisto está a maior parte de acordo. Os seres humanos são imperfeitos aos olhos de Deus e têm de fazer alguma coisa para alcançarem a perfeição, descrita nessas teologias, como purificação, salvação, iluminação ou outra coisa qualquer. Por acreditarmos na imperfeição humana e estarmos convencidos que recebemos de Deus essas características, sentimos-nos perfeitamente à vontade para transmitirmos esses conceitos aos outros. Entretanto, esperamos sempre dos outros aquilo que nos disseram, ou que diz Deus espera de nós, a perfeição. E é assim que nós humanos passamos a vida a exigir perfeição àqueles a quem lhes chamamos imperfeitos. Primeiro, fazemos isso a nós próprios. Esse é o nosso erro inicial e, frequentemente, o mais caro. Depois fazemos-lo aos outros. É o segundo erro. Tornamos impossível para eles, os que acreditam nisso, como os que não, uma vez que em vir a cumprir a exigência é praticamente impossível. Os pais exigem perfeição aos seus filhos
imperfeitos. E os filhos exigem perfeição aos seus pais imperfeitos. Os cidadãos exigem perfeição aos seus governos imperfeitos. E os governos exigem perfeição aos seus cidadãos imperfeitos. As igrejas exigem perfeição aos seus fiéis imperfeitos. E os fiéis exigem perfeição às suas igrejas imperfeitas. Os vizinhos exigem perfeição a outros vizinhos. Os povos e outros povos. As nações a outras nações. Aceitamos a ilusão crença do juízo como realidade. Depois, declaramos que se Deus nos julga, temos o direito de julgar todos os outros. E julgamos o mesmo. O nosso mundo apressa-se particularmente a julgar quem quer que receba as recompensas, fama, poder, sucesso, que supostamente cabem apenas aos perfeitos, aos experts, e condena aqueles em quem descobre a menor imperfeição. Tornámos-nos de tal forma fanáticos que tornámos virtualmente impossível às pessoas tornarem-se líderes, heróis ou ícones nos dias de hoje, privando-nos exatamente daquilo que a nossa sociedade precisa. De um modo geral, deixámos-nos apanhar na nossa própria armadilha, incapazes de nos libertar dos juízos que impusemos uns aos outros e dos juízos que queremos que Deus impôs sobre nós. Contudo, porque nos contrage tanto uma simples observação a nosso respeito. A simples observação de como é qualquer coisa será realmente um juízo? Não poderá ser uma mera observação? E se alguém não tiver cumprido a exigência, qual é o mal? E que isto na verdade importa? São estas as perguntas que começamos a fazer. Há claramente uma imperfeição na sexta crença-ilusão, que devia ter revelado que a ideia do juízo não era certa. Mas tal como as pessoas, como os nossos antepassados, longínquos, sabemos a um nível muito profundo que não podemos prescindir dessa crença, ilusão, ou algo de muito vital chegará ao fim. Mais uma vez, tanto os nossos passados como nós temos razão. Mais uma vez, cometemos um erro. Em vez de vermos a ilusão-crença como a ilusão que é e a utilizar para o efeito a que se destinava, achámos que tínhamos de reparar a imperfeição. Foi para reparar a imperfeição que a sexta ilusão-crença, que a sétima foi criada. Esse será o tema do próximo vídeo. Até lá, seja abençoado pela lei do 1, que assim seja. Até sempre. Obrigado pela sua atenção. Namastê.